galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Manuel, esse é o Manual da Química e hoje estamos aqui para mais um exercício do nosso canal. Estou aqui para ajudar vocês a serem aprovados nos maiores vestibulares do país. Tamo junto, pessoal! Se você gostar desse vídeo, dá um joinha aí, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e se inscreva, siga lá no nosso Instagram, Manual da Química 12, para que você acompanhe as nossas postagens e todas as novidades de vídeos que vem por aí. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de forma simples, prática e rápida, sem perder o rigor científico, como eu sempre falo aqui no canal. Não se esqueçam, pessoal, de pegar o papel e a caneta para que você pause o nosso exercício, tente fazer primeiro para que você encontre aonde você está tendo dificuldade e depois você volta para ver a resolução completa do exercício. Então eu vou pedir para a produção colocar na tela o nosso exercício de hoje. Depois disso vai rodar aquela vinhetinha do nosso canal e eu venho resolver o exercício. Um beijo, já tô voltando, pessoal! De volta, pessoal, e agora nós vamos resolver este exercício topíssimo sobre eletroquímica. Acompanha comigo que eu vou ler o exercício com você. Presta atenção, ó. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgoto residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionado água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor. Então, primeira informação que o exercício te deu foi a seguinte: vai ocorrer o quê? Liberação de gás hidrogênio, H2. E a reação, ela também vai ser exotérmica, ou seja, o ΔH dela é menor que zero. Porque falou que vai liberar grande quantidade de energia, né? E aí fala o seguinte: aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico. Por que falou em meio básico? Porque falou que tem a presença do hidróxido de sódio, que é uma base forte, expresso no quadro. Outra informação, então, que ele te deu aí foi que ele vai fornecer o potencial padrão de redução. Manuel, o que é um potencial padrão de redução? Pensa comigo. Potencial é como se fosse a capacidade. Então, o potencial padrão de redução, ele é um número, ele é um valor que vai te mostrar a capacidade que o elemento tem de sofrer a redução. Então, quanto maior é o potencial de redução, maior é a capacidade desse elemento sofrer redução. E o que é sofrer redução, Manuel? Sofrer redução é receber elétrons, beleza? E aí, o que acontece? De maneira análoga, se o potencial de redução é pequeno, se o potencial de redução é baixo, quer dizer que esse cara não tem capacidade, ele não tem tendência de receber elétrons. Ele vai ter tendência de quê, então, se ele não tem tendência de receber? Ele vai ter tendência de doar elétrons, perder elétrons. Então, na verdade, ele vai ter tendência de oxidar. Então, se o potencial de redução é alto, automaticamente o potencial de oxidação é baixo. Se o potencial de redução é baixo, automaticamente o potencial de oxidação é alto. E o que é oxidar, galerinha? Oxidar é doar elétrons. Então, se tem um potencial de redução alto, recebe elétrons. Logo, a capacidade de doar é baixa. Se tem um potencial de redução baixo, ele doa elétrons. Se ele doa elétrons, o potencial de oxidação é alto, porque oxidar é doar elétrons. E aí fala assim: qual é a outra espécie, além da soda cáustica, que o exercício já te disse, está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Primeiro passo que eu tenho que levar em consideração é o dado que o exercício me deu. O que o exercício me falou? Ele me disse que vai liberar gás hidrogênio. Então eu preciso procurar nas equações da minha tabela qual delas tem gás hidrogênio.
Então, se eu olhar aí nas equaçõezinhas da minha tabela, a semi-reação que tem a liberação de gás de hidrogênio, na verdade a única que tem o gás de hidrogênio é a primeira, que é a semi-reação da água. Então, essa tem o H2. Como o exercício falou que eu estou liberando hidrogênio, esse H2 ele tem que estar depois da seta da reação. Ele tem que ser um produto da reação, ele vai ser formado na reação. Então, se a gente observa, a única alternativa que tem hidrogênio é a primeira e ele já está no produto, ele já está depois da seta. Então, essa reação ela já está prontinha, do jeito que eu preciso. Então, eu vou copiar essa equação aqui. Presta atenção. Aí, galerinha, agora que eu já copiei a minha equação ali no quadro, o que vai acontecer? Eu copiei a equação e aí copiei aqui o meu potencial padrão. Como que eu sei que esse potencial é de redução? Primeiro falou no exercício, mas se não tivesse falado, era só observar a equação que ele me deu. O elétron está antes da seta, então a água está recebendo esses elétrons. Se a água recebe os elétrons, está ocorrendo uma redução. Então, o hidrogênio no produto ocorre quando a água sofre redução. Então, como que eu vou fazer para descobrir qual é a outra substância que está ali? Para isso acontecer, a outra substância precisa oxidar. Por que a outra substância precisa oxidar? Lembra, se eu ganho elétrons, alguém tem que me doar esses elétrons. Então, para que ocorra uma redução, tem que ocorrer em contrapartida uma oxidação. Então, presta atenção. Se esse é o potencial de redução da água, a espécie que vai sofrer oxidação, a espécie que vai oxidar, ela tem que ter um potencial de redução menor que o da água. Por que ela tem que ter um potencial de redução menor que o da água, Manuel? Porque se o potencial, lembra, é a capacidade. Se o potencial de redução for maior que o da água, isso significa que quem vai sofrer redução é essa espécie e não a água. Então eu preciso que o potencial de redução da minha espécie seja menor que o da água, para que a água tenha maior capacidade de reduzir e a outra espécie oxide. Então, se eu olhar todos os potenciais de redução da minha tabela, a única que tem um potencial de redução menor que o da água é aí a do AlOH4, aí, ó, na nossa quinta linha. Então, esse potencial de redução de menos 2,33 vai fazer com que essa substância oxide e não reduza. Por quê? Porque vai estar junto com essa substância aqui, que é a água. E a água tem um potencial de redução maior. Então a água vai reduzir, enquanto o outro vai oxidar. E aí, Manuel, como que eu faço isso? A tabela te deu a redução. Se o potencial de redução ele é menor, o que eu vou fazer? Quando eu for escrever essa equação aqui, eu vou escrever ela invertida. Invertida. Para quê? Para que o elétron fique depois da seta. Para que ele fique no produto. Para que seja uma oxidação. Se eu inverto a equação, o meu potencial inverte também. Porque se eu estou invertendo, eu estou tendo a equação de oxidação. E o potencial de oxidação, ele é o oposto do de redução. Então, se o potencial de redução aí é menos 2,33, o de oxidação é mais 2,33. Então, bora escrever essa equação aqui no quadro? Invertida, com potencial com sinal trocado? Bora lá! Agora, pessoal, observem aqui, ó. Escrevi a equação invertida, potencial com sinal trocado. Só de fazer isso daqui, eu já sei a resposta do meu exercício. Então, qual que é a espécie sólida que vai interagir com a água nessa reação química? É o alumínio. Então, respostinha certa aí, letrinha A. Mas o que acontece? Vamos supor que fosse um exercício de segunda fase, te pedisse a equação global ou a DDP da pilha. O que é a DDP? A diferença de potencial desse processo, dessa reação. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que somar essas equações. Para somar as equações, eu preciso cancelar o número de elétrons. O número de elétrons que eu ganho, que eu recebo, tem que ser igual ao número de elétrons que eu cedo, que eu dou. E aqui não está igual, ó. Eu estou recebendo 2 elétrons e estou doando 3. Então eu preciso igualar esse número de elétrons. Para igualar esse número de elétrons, eu vou multiplicar a equação de cima por 3 e a equação de baixo por 2. Lembrando que nos potenciais de redução, eu não multiplico como eu multiplico as equações de termoquímica e multiplico os ΔH. Por quê? O potencial de redução, ele é a capacidade do elemento ou da substância de sofrer redução ou oxidação. Ela não depende da quantidade de material que eu estou usando. Diferente do ΔH,
que é a energia liberada ou absorvida, que vai depender da massa ou da quantidade, né, no caso, do elemento e da substância que eu estou usando. Então, nesse caso, multiplica-se as equações, mantém-se os potenciais. Então, bora lá, vamos multiplicar isso daqui, ó. Vamos fazer. Agora, pessoal, que eu já multipliquei as minhas equações, ó, estão todas aqui multiplicadas, a primeira por 3 e a de baixo por 2, eu consigo cancelar o que é igual nos dois membros. Então, olha, o mesmo número de elétrons que eu recebo é o mesmo número de elétrons que eu dou. Então, isso acontece. Aí eu preciso analisar aqui se tem mais alguma coisa que eu consigo cancelar. Nesse caso, ó, eu tenho 8 hidroxilas no reagente e 6 hidroxilas no produto. Então, eu consigo cancelar essas hidroxilas ali, ó, e aqui na onde era 8, sobram-se 2. E agora eu consigo escrever a equação global do meu processo. Como que eu escrevo a equação global do meu processo, então? Ó, 2 alumínios mais 6H2O formando mais 2OH- formando. O que está formando aqui, pessoal? 3H2, ó, formou o gás hidrogênio, que o exercício falou, mais 2AlOH4 menos. Então essa é a minha equação global do processo. Observa que no reagente eu tenho OH-, falou que o meio era básico. Então era de se esperar que no reagente eu tivesse hidroxilas mesmo, porque falou da adição do hidróxido de sódio. Agora, como que eu calcularia a DDP, Manuel? Se eu fiz as operações da minha equação aqui, ó, o que são as operações que eu fiz? A questão da inversão. Se eu inverti o sinal do meu potencial de redução, quando eu montei aqui essa equação invertida, eu basto somar esses dois valores que eu tenho para obter o potencial, ou seja, a DDP total da minha pilha. Então, ó, como que fica o ΔE para essa equação aqui, ó? ΔE padrão é o quê? Menos 0,83 mais 2,33. ΔE padrão é igual. Quanto que vai dar? 0,83 negativo mais 2,33. O potencial dessa reação vai ser mais 1,5 volts. O potencial deu positivo. Lembra que quando o potencial é positivo, significa que a reação é espontânea. Olha o que o exercício falou. Desentupir uma tubulação. Se eu estou colocando um material ali para sofrer uma reação química que desentupa uma tubulação, é de se esperar que o potencial seja positivo, porque a reação tem que ser espontânea. Se não for espontânea, eu vou ter que dar um estímulo externo com energia. E aí, como que eu vou fazer isso dentro da tubulação? Então, já era de se esperar que o ΔE fosse positivo. Então, pessoal, essa foi mais uma resolução de exercício do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se curtiu, dá um joinha, se inscreve no canal, siga o nosso Instagram, Manual da Química 12. E em breve estaremos de volta com mais uma resolução de exercício. Um abraço, pessoal!